Mas na prática, o que isso significa? Essa é a pergunta de muita gente quando vê temas de fé e se pergunta assim, mas beleza, e na segunda-feira como é que eu faço? Né? Porque a vida de fé não é simplesmente estar num local legal, entre quatro paredes, com músicas legais, ouvir um ensino interessante. Tem a vida no dia a dia. Como é que eu levo essa vida? Bom, perguntaram isso para João Batista. João, aquele que batizava há 2000 anos atrás, lá no deserto da Judéia, enquanto ele estava preparando um povo para receber Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho dessa história? Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Hoje estamos no verso 10. Se você está chegando agora ou perdeu o vídeo anterior, volte lá, veja o comecinho dessa história e aí depois venha para cá de novo e vamos seguir com a nossa leitura. João, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E é nesse ponto que estavam perguntando o que João estava dizendo para eles. Chamou eles de bando de cobra, raça de víboras, né? Por que estão tentando fugir da ira? Mostrem fruto de arrependimento. Não venham fazer um rito. Tenham uma vida decente. E aí vem as perguntas. O que a gente faz então? O que é essa vida decente na prática? E João respondia bem na prática. Olha, é o seguinte, quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. A túnica era aquela roupa típica da época, né? Falou, você tem o suficiente para você e você tem até mais, compartilhe com o outro. Isso é o que você vai fazer na prática, tá vendo? A vida de fé, ela se traduz em conceitos práticos. Não dá para a gente dizer assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Você ajuda alguém? Não. Não dá. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, e o que devemos fazer? Publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram os servidores públicos da época que eles serviam ao poder de Roma. Eles cobravam impostos para Roma, não para Israel. De uma certa forma, eles eram vistos como traidores do povo, porque eles estavam tirando dinheiro da nação de Israel para mandar para o tesouro de Roma. E eles eram também vistos como muito corruptos. Por quê? Como eles estavam cobrando para uma nação estrangeira, e naquela época não tinha um sistema de fiscalização como a gente tem hoje, era muito fácil para eles arrancarem dinheiro do povo. Então, se eles tinham que cobrar 20, eles cobravam 25. E quem quer dizer que era 20? Eles eram autoridade, né? Mandavam os 20 para Roma, Roma ficava feliz, e eles embolsavam os 5 indevidamente. Então, isso era muito comum. E os publicanos eram particularmente odiados pelo povo de Israel. E perguntaram, né? Mestre, professor, né? Mestre é isso, professor, o que a gente faz então? Pô, não cobrem nada além do que foi estipulado. Você tem um serviço para fazer, é o seu trabalho, faça o seu trabalho. Mas não faça extorsão. Não arranque dinheiro das pessoas, não roube dos outros. Percebeu aqui que interessante? Então, alguns soldados lhe perguntaram. A gente aqui não sabe exatamente se esses soldados eram soldados do templo, que eram judeus, que eram da guarda do templo, porque eram os únicos soldados judeus que haviam naquela época, né? Ou se eram soldados romanos, que já estavam entendendo a fé no Deus verdadeiro e que foram a ele também, né? Mas, enfim, e nós, que somos soldados, o que nós devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. Porque para um soldado, naquela época, se misturava as funções de policial, guerreiro, soldado era tudo isso, né? Não era difícil para um soldado apontar alguém como criminoso e ser falso. E aí diz assim, me dá um dinheiro que eu te libero. Ele falou, não façam isso. Não façam extorsão, não acusem ninguém falsamente, se contente com o seu salário. Você tem uma remuneração já, se contente com ela. É isso que você vai ter. E o povo estava em grande expectativa. O povo via aquilo tudo, via aquele discurso forte, né? Palavras poderosas, porque elas levavam pessoas ao arrependimento. João falava e pessoas mudavam de vida. Então o povo olhava para aquilo e o povo tinha uma expectativa. E as pessoas se perguntavam, dentro dos seus corações, né? Será que esse homem aí é o escolhido de Deus, o Salvador do mundo? O ungido, né? O Cristo, o Messias? Essas palavras todas derivam de ungido, né? Ungir é quando a gente pega óleo e derrama sobre alguma coisa. Essa alguma coisa se torna ungido. Logo, não existe óleo ungido. É óleo da unção, entendeu? Lá no templo de Israel tinha o óleo da unção, não era óleo ungido. Ungido era aquilo sobre o que se depositava o óleo, tá? Só uma dica porque eu ouço muito essa expressão óleo ungido e... Bora. Vamos lá.
João respondeu a todos: eu batizo vocês com água. Estavam vendo lá, ele pegava a pessoa mergulhava na água, voltava. Está vendo isso? Eu estou batizando vocês com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu. Opa, então João já não é o Messias. Aí eles já entenderam, tá bom, já não é ele o Messias. Mas quem é esse alguém mais poderoso do que ele? Tanto, ele é tão mais poderoso que João fala assim, eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália dele. Para a gente isso pode parecer estranho, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Desamarrar correia de sandália numa casa da Judéia, numa casa de Roma, né? Enfim, naquela época, era a tarefa do empregado de mais baixo padrão da casa. Seu senhor chegou da rua, quem é que ia lá desamarrar as correias da sandália do seu senhor para ele entrar em casa sem aquela sandália suja? O empregado mais ralé. João Batista fala assim, vocês estão achando que eu sou grande coisa? Aquele que vem é tão mais poderoso do que eu não sou digno de fazer esse serviço por ele. Aí ele estabelece assim, olha, ele é absolutamente mais do que eu. E não relativamente, ele é absolutamente mais. Nem para desamarrar a sandália dele eu tenho dignidade. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu com água, ele com o Espírito Santo e com fogo. E aí, pessoas se perguntam, o que isso quer dizer? Bom, a gente tem que se perguntar o que é o batismo com água, né? O batismo com água é quando uma pessoa é mergulhada na água, a água envolve essa pessoa. A água está toda nessa pessoa ao seu redor. João fala, ele vai fazer isso com o Espírito Santo. Ele vai lhe envolver com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar todo ao seu redor. E com fogo também. Fogo? Como assim fogo? Fogo é usado na Bíblia, metaforicamente, como purificador, como o que limpa. Era a maneira que se tinha para limpar metais, para limpar um campo. Tocava fogo. E aí o que sobrava era o que estava limpo. Então o fogo é purificador. Ele, esse mais poderoso que João Batista, seria aquele que as pessoas seriam mergulhadas no Espírito Santo e mergulhadas no fogo da purificação. Ele falou, é um batismo diferente. Tem pessoas que tentam fazer uma distinção, entre batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, mas isso tem muito erro porque as pessoas pegam essas expressões em português e aí não tentam encontrar lá no grego a diferença e ver o contexto original e criam doutrinas sobre isso. Eu lhe aconselho a fugir disso. Ele fuja disso e vá para o sentido mais óbvio do texto. Quando a gente interpreta um texto, a gente primeiro busca o sentido dele mais óbvio, o mais claro, o mais literal. Para a gente buscar um sentido mais oculto, a gente tem que ter certeza do que está fazendo, a gente tem que conhecer as palavras, tem que conhecer a cultura. É um pouquinho mais complexo. A gente não sai chutando assim como muita gente sai, tá? Porque senão sai muita coisa estranha, muita coisa estranha. E ele continua falando, esse que virá traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. A eira era aquele lugar ali onde se debulhava o trigo e se separava o trigo da palha. E aí se usava a pá tanto para jogar a palha para o fogo quanto o trigo para o celeiro. Então ele fala, olha, ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Então o João fala, olha, aquele que vem, ele vai fazer separação. Ele tem na sua mão, já está na mão dele a pá. Veja que ele já falou anteriormente, o machado já está posto à raiz de toda a árvore. Aquele que vem já tem na mão a pá. João está trazendo um sentido de urgência, um sentido de proximidade, porque as pessoas não sabiam o que João sabia, que Jesus Cristo já estava entre eles. Talvez alguns esperassem ainda que nascesse o Messias. João sabia que não, que o Messias estava prestes a ser revelado, já era um homem adulto. Então ele já está aí, já está perto, né? Então é hora de mudança de direção, é hora de vida nova, porque ele já está vindo, ele está aqui, né? E numa dessas conversas de João, aparece Jesus, inclusive, né? Se você acompanhou lá no Evangelho de João, você lembra, quando ele estava lá conversando com os discípulos, ele olhou e apontou, olha lá o Cordeiro de Deus, lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João já usava essa expressão, né? Que ele está vindo. Então ele exortava o povo e pregava as boas novas. Boas novas são essas boas notícias, né? Que
o Salvador do mundo está chegando. Lembra de Herodes, que a gente citou no comecinho do capítulo 3, lá no vídeo anterior, né, para situar, foi na época de Herodes, então ele volta para a cena. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, que era o governador da Galileia, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a maldade de colocar João na prisão. Essa história eu já lhe contei em outro vídeo, em outro evangelho, mas vamos puxar aqui de novo essa história rapidinho para você ter o entendimento, tá? O que aconteceu nessa história? Herodes era um homem casado, ele era casado com uma princesa do povo nabateu. Todo mundo vivia sob o poder de Roma, tá? Então era uma princesa, era um rei também que servia a Roma. E ele foi numa viagem e ele viu a mulher do irmão dele. E ele botou o olho na mulher e a mulher botou o olho nele. E ele era mais poderoso do que o irmão. Então o que ele fez? Ele tomou a mulher do irmão. Entendeu? Uma espécie de um sequestro, né? Um sequestro consentido. Ele usurpou o matrimônio do irmão e montou um plano para repudiar a sua esposa, a princesa. Repudiar, eu já lhe ensinei também em outro vídeo, não é divorciar, tá? Repúdio é aquele chute porta fora que o cidadão dava na sua esposa, em que ela era arrancada dos seus direitos e se tornava um lixo social. Repúdio não é divórcio. Divórcio é um ato jurídico. Calma lá, repúdio é outra coisa. E ele planejou repudiar a esposa, só que a esposa ficou sabendo. E ela deu uma enrolada nele, pediu para fazer um passeio até uma região, de lá ela fugiu e foi se encontrar com o pai dela. Isso deu o quê? Deu uma guerra. Deu uma guerra entre o pai dela e Herodes. E essa guerra deu muito ruim, né? Deu guerra civil, Herodes perdeu a batalha. Mas enfim. E aí Herodes aparece na sua tetrarquia com a sua companheira, que era a mulher do irmão dele. E João Batista tinha acesso a Herodes. A gente leu já isso também, né? Herodes ele gostava de ouvir João Batista. Eles se conheceram em algum momento. E Herodes achava muita coisa interessante no que João falava. E João não tinha medo de Herodes. João repreendia Herodes pelas coisas más que ele fazia. Gente, não era pouca não, tá? Essa aqui de roubar a mulher do irmão é fichinha perto dos homicídios que ele praticou naquele país. Era um homem cruel, um homem bárbaro. E João repreendia ele. E aí, quando João repreendeu ele por causa dessa história da mulher do irmão dele, ele acrescentou a todas as suas maldades mais uma. Mandou botar João numa prisão. E essa história de Herodes, ela vai ter ainda outros desdobramentos, mas a gente vai ver isso mais adiante. Aqui uma pausa, minha sugestão. Leia o texto que vem adiante. Ele tem algumas explicações interessantes que eu vou lhe trazer, a gente vai ver isso junto. E dê uma revisada na sua Bíblia nesses primeiros capítulos. Minha sugestão, leia de Lucas do Evangelho de Lucas, capítulo 1 ao capítulo 4, preste atenção, faça anotações, faça seus rabiscos, produza seu material, isso vai lhe ajudar bastante no seu costume de ler as Escrituras. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.